sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar. Glória a Deus, boa tarde. Vocês estão bem? Eu estou muito feliz de estar aqui, viu? Muito feliz porque Deus é bom, né? Nova casa, novo templo. E eu tenho certeza que foi Deus que preparou esse tempo para cada um de nós aqui. E Ele vai fazer grandes coisas neste lugar, amém? E eu quero falar com vocês já foram marcados, né? Peniel. E eu quero falar hoje com vocês sobre que Deus restaura os nossos sonhos. O pastor, ele me fez o convite e eu me lembro que eu mandei uma mensagem para ele perguntando o tema, né? Ele falou, a gente já está separando e logo eu te mando. E quando ele mandou esse tema de sonhos, eu me lembrei de muitas coisas. Que Deus é maravilhoso e o quanto Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Eu não sei o que cada um aqui está passando hoje, mas a certeza que eu tenho é que Deus, Ele cuida dos mínimos detalhes. Se verdadeiramente a sua vida estiver nas mãos do Senhor, você pode ter certeza, Deus, Ele está te vendo e Ele vai cuidar de você nos mínimos detalhes, porque Ele sabe a nossa necessidade. E a palavra diz que Ele vai suprir todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Eu posso falar para você que vale a pena você ser fiel. Vale a pena você suportar o processo, sabe? Porque às vezes pessoas não vão suportar o que você está suportando, e você pode não suportar o que a outra pessoa está suportando, mas é por isso que Deus nos colocou juntos, para que um pudesse ajudar o outro, né? Então eu quero te animar, eu quero começar lendo aqui um versículo em Colossenses 3:8, que diz assim: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes na vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos vestiste do novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que os criou. Então você já foi tocado, foi marcado, mas agora Deus está falando para você deixar para trás, abandonar o seu passado e entender que Deus tem uma nova história para você. Deus tem uma nova história na sua vida, na sua casa, na sua família. Ei, eu creio num Deus que faz as coisas tudo nova. E quando Deus começa a fazer, Ele faz o melhor. Sabe, às vezes a gente acha que está demorando, às vezes a gente acha que não vai acontecer. Deus está mandando te dizer, Ele está trabalhando, e Ele está trabalhando por você. E quando Ele fizer, quando Ele chegar, aleluia, vai ser o melhor. Mas o que Ele está falando para mim e para você? Deixa o passado para trás. Porque muitas das vezes o passado nos atrapalha. Ei, você é uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. Deus já trocou as nossas vestes para que a gente possa viver um tempo novo. Um novo tempo. Cadê o novo tempo? Vamos viver um novo tempo. Aleluia. E o melhor que Deus já tem preparado para nós. Amém, querido? Então, assim, eu conheço pessoas que passaram pelo encontro, passaram pelo impacto e continua a mesma pessoa. Sabe por quê? Porque o coração estava fechado. Sabe, porque o coração estava fechado. Irmãos, eu creio no poder desta palavra. E quando nós abrimos o nosso coração para essa palavra entrar, irmãos, é impossível ela não transformar a nossa vida. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é poderosa. Ela é poderosa, é como uma espada de dois gumes, sabe, que penetra até a divisão da alma e do espírito.
A palavra de Deus é poderosa e quando nós abrimos o nosso coração, essa palavra ela entra e nunca mais sai. Amém? Eu estive aí onde vocês estão e a palavra mudou a minha vida. Amém, querido? Então que você abra o seu coração nesse dia, nessa tarde e vamos até a noite. Amém? O encontro vai ser tremendo. Aleluia. Então eu quero falar com você agora sobre uma mulher, irmãos, que ela teve um encontro com Deus. Uma mulher que já não sonhava mais. Estava vivendo por viver. E às vezes mesmo nós entregando a nossa vida para Jesus, vindo para a igreja, a gente tem vivido por viver. Uma vida de sofrimento, uma vida de dor. Irmãos, eu fui criado, eu conheci o Evangelho e parecia que era muito difícil ser crente, porque todo crente tinha que ser pobre, tinha que estar de cara feia, não pode brincar, pobre e sofrer. Sabe? Crente tem que sofrer, irmão. Crente tem que sofrer para Deus dar a vitória. Irmãos, quando a palavra entrou no meu coração, eu pude ver que o que Deus tem preparado para mim e para você é muito maior do que isso. Sabe? O crente é vitorioso, o crente é mais que vencedor, o crente tudo pode. Ei, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Então chegou a hora da igreja se manifestar, chegou a hora de nós nos levantarmos como filhos de Deus, e ir aí fora, irmãos, e pregar o Evangelho, sabe, sem medo. Antes de entrar aqui, eu quero falar um pouco das coisas que eu vim pensando. E eu quero dizer para você que eu fui um menino, com 11 anos, meus pais se separaram, e eu era um improvável. Menino crescido sem pai, a mãe trabalhava o dia inteiro para sustentar os 2 filhos. E eu cresci na rua, vendo tudo de ruim. Eu lembro que com 12 anos teve uma reunião dos pais. Os meus pais não foram porque um tinha ido embora e a outra trabalhava. E eu lembro que a mãe do meu amigo, ela falou para a professora: por favor, não deixe o meu filho sentar do lado dele. Eu sei que eu era terrível, irmãos. Um improvável. E eu fui crescendo. Eu me lembrei disso. Meu pai bebia muito, eu vi meu pai bebendo, eu vi meu pai caindo, eu vi meu pai endemoniado, eu vi meu pai apanhando, eu vi meu pai batendo. E eu me lembrei de tudo isso. E um dia eu falei para Deus que quando eu tivesse um filho, eu queria ser um exemplo para o meu filho. E um dos motivos de eu me converter foi quando meu filho nasceu. Eu falei: meu filho não vai ver nada disso. Eu tinha um sonho, irmãos, de ter um filho, e meu filho, quando nascesse, não ia ver nada disso. E glória a Deus, irmãos. Eu tive um filho, eu tive outro filho, e eu tenho certeza, irmãos, que eu sou um bom pai. Logo eu me converti, e aí meus filhos crescendo, meu filho, eu tinha um sonho de jogar bola com meu filho. Eu tinha um sonho. E um dia nós jogamos bola no mesmo time, e eu lembro que nosso time ganhou, ele fez 2 gols, mas eu vibrava, irmãos. Eu vibrava porque, ei, o sonho que você vai viver as pessoas não vão entender. E aí eu vibrava tanto, e uma pessoa falou: meu, que alegria é essa? Eu falei assim: é a alegria de um sonho sendo realizado. Sabe, irmãos? E já na igreja, fazendo a obra. E o meu outro sonho era ver meu filho casado. E aí meu filho casou, eu pude fazer o casamento do meu filho. Você pode imaginar que é isso, irmão? Pessoas falaram: você não vai aguentar, você vai chorar, você vai... E eu estava ali realizando o meu sonho. A princípio eles falaram: não, nós vamos casar só no civil, porque a gente não tem dinheiro. E todo mundo se uniu, cada um deu um pouco, e fizemos o casamento, e outro sonho foi realizado.
Sabe, eu poder fazer o casamento do meu filho, eu não chorei. Enquanto não acabou, mas depois que acabou, irmão, foi um chororô. Ainda bem que não filmaram, porque foi um choro feio. Mas meu sonho sendo realizado. E hoje, graças a Deus, ele é casado, tem um apartamento dele, tem o carro dele, tem a esposa dele, firme na igreja, graças a Deus. E o sonho sendo realizado. E agora eu tenho mais um filho de 13 anos, irmão. E eu vinha para cá e Deus colocou isso no meu coração, sabe? Para eu falar para ele. Hoje ele está lá em Santo André, disputando o Campeonato Paulista de Natação. E quando eu vinha para cá, Deus colocou um sonho no meu coração. De um dia poder ver ele disputando uma Olimpíada. Eu estava vindo para cá e Deus colocou isso no meu coração, sabe? Eu sei que tem um processo, mas eu sei que também nesse processo existe um Deus que pode todas as coisas, que capacita. Ele já conseguiu o índice para o brasileiro, então mês que vem ele vai para Bauru disputar o Campeonato Brasileiro de Natação. E assim, só tem me dado alegria, mas o Senhor falou que agora é hora de eu viver o sonho do Miguel também. Ver o sonho sendo realizado, o sonho através do Miguel. E como é bom, né, irmãos, a gente poder sonhar. Mas uma coisa que eu não sonhei era em ser um pastor. Isso eu não sonhei. Eu me converti, eu comecei a fazer a obra, eu estava sempre disponível do lado dos pastores, né, correndo para lá e para cá, mas já era um sonho de Deus, sabe? Deus tem um sonho, Deus tem um plano, Deus tem um chamado na nossa vida. E o chamado de Deus, o plano de Deus, o sonho de Deus são maiores do que os nossos. E hoje eu estou aqui como um pastor, de um improvável para um pastor que continua sonhando. Continua sonhando. Então, de repente, se você chegou aqui e não sonha mais, eu tenho uma palavra para você. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Vamos ler a palavra aqui em João 4, versículo 6. João 4,6 diz assim: estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Vamos parar um pouquinho aqui. Jesus estava ali, na fonte, cansado. Ele envia os seus discípulos para comprar comida. Mas a palavra um pouco antes disse que era necessário passar por Samaria. E esse necessário eu entendo que era um plano de Deus, que Jesus passasse por Samaria. Eu quero te dizer, é necessário que você passasse por esse impacto. É necessário que você estivesse aqui hoje, porque palavras que vão ser ditas aqui neste lugar têm poder de mudar a sua vida, mudar a sua história e mudar a história da sua família. Se você pegar a palavra, todas as palavras que forem lançadas aqui, se você pegar, eu quero te dizer que essa palavra ela pode mudar a sua história, sabe? E ele estava ali naquela fonte, e aquela mulher ela vai até a fonte onde Jesus já estava. Eu quero te dizer que antes de você chegar aqui, Jesus já estava aqui, ele estava te esperando. E assim como ele pediu para a mulher, ele está te pedindo alguma coisa hoje. Ele pediu para a mulher: dá-me água. Jesus está te pedindo alguma coisa. Eu não sei o que está faltando ainda você entregar, mas ele está te pedindo alguma coisa hoje. O jovem rico, ele falou que ele conhecia os mandamentos, ele conhecia desde de novinho, mas Jesus olha para ele e falou: ainda te falta uma coisa. Pega tudo que você tem e dá para os pobres. E me segue. E ele se entristeceu e se afastou. Faltava amor, faltava compaixão.
Eu não sei o que falta aqui, mas hoje Deus te trouxe aqui para que você entregue tudo. Ei, o mais importante, pega isso aí. O mais importante não é o quanto você tem de Deus, mas é o quanto Deus tem de você. Porque às vezes, irmão, Deus é tudo, mas às vezes a gente tem tudo de Deus, mas Ele tem tão pouco de nós. Então o mais importante não é o quanto você tem de Deus, mas o quanto Deus tem de você. E Ele está te pedindo algo nesse dia de hoje. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Irmãos, sabe o problema nosso? Por que as coisas não mudam? Por que as coisas não acontecem? Porque a gente sempre está querendo colocar as nossas coisas. A gente sempre está querendo, sempre tem algum porém, para que a gente realize a vontade de Deus. Jesus pediu água, ela veio com uma desculpa. Como? Você sendo judeu, pede água para mim, que sou samaritano, e os samaritanos não se davam com os judeus? Irmão, sabe, a mudança começa quando nós obedecemos. A mudança começa quando nós ouvimos e obedecemos. Ele está te pedindo. Cabe a você entender o que Ele está te pedindo e obedecer. Porque Deus nunca nos pede nada para nos dar prejuízo. Tudo que Deus nos pede, Ele nos pede para que Ele possa transformar em algo melhor. Amém, querido? Aleluia. No 10 diz: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E disse a mulher: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e os seus gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Irmãos, sabe, às vezes a gente não entende. Jesus estava falando de algo espiritual e a mulher estava vendo como algo natural. Eu quero te falar uma coisa: você está vivendo um momento aqui espiritual, então deixa as coisas naturais de lado, porque senão o natural vai te impedir de receber o espiritual. E o que Deus preparou aqui nesse dia para você são coisas tremendas. Uma mulher que não tinha mais sonho, não tinha mais perspectiva, agora ela estava vivendo uma vida de qualquer jeito. Ela vai naquela fonte, ela tem um encontro com Jesus, mas ela não consegue entender quem era Jesus. Jesus estava falando com ela, mas ela não conseguia entender. Aleluia. No versículo 15 diz assim: e disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. E disse Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Aí começa agora as revelações. Deus sabe exatamente o que cada um de nós estamos pensando aqui e agora. Deus sabe, irmãos. E Ele começa agora a confrontar aquela mulher, como você vai ser confrontado nesse dia de hoje. Se prepare. Deus, Ele quer te confrontar com a palavra como um espelho, para que você olhe para você mesmo e você analise como está a sua vida. Como que você tem vivido, como espelho, que você olhe para você mesmo e você analise como você tem vivido. Jesus agora, Ele chega e fala para ela: vai lá e chama o seu marido. No 18, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade.
Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Aleluia. Irmãos, Jesus olha para aquela mulher e agora ele recebe uma palavra de conhecimento. Ele diz: vai lá e chama o seu marido, porque você já teve 5 maridos. E o que você tem agora não é seu marido. Irmãos, eu vejo uma mulher que às vezes a gente não sabe a história das pessoas que chegam aqui. Uma mulher que agora está sofrendo, mas de repente foi por causa do início. De repente foi uma mulher que teve uma infância sofrida, com os pais brigando, bebendo, e ela teve que sair da sua casa, se casar para sair da sua casa. Seu primeiro marido era um homem bom, mas eu estou fazendo uma analogia aqui, tá? Por algum motivo alguém mata o seu marido e o coração daquela mulher se tranca e ela não consegue amar mais ninguém. E agora aquela mulher que tinha os sonhos de construir uma família, tinha um monte de sonho, agora o seu sonho foi frustrado, o seu coração está trancado, sabe? Ela não consegue amar, não consegue se entregar, não consegue ser verdadeira, e agora ela arruma ela arruma outro, ela casa, ela descasa, e agora ela já está no 6º homem. Mas ela teve um encontro com o 7º. Ei, eu quero te dizer que o 7º é descanso. Ei, Deus tem descanso para você. E Ele diz: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ei, Jesus está te chamando, porque Ele quer te dar um descanso. Aquela mulher estava ali, foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ali para dar descanso. Ei, você veio para receber o descanso do Senhor. Ela já teve 5, agora o 6º não era, mas ela se encontrou com o 7º, e o 7º é Jesus, aquele que dá o descanso. Uma mulher que não sonhava mais, e agora, irmãos, a sua mente é aberta. Agora a sua visão espiritual é aberta, e ela vê: eu vejo que tu és profeta. Agora ela consegue ver, ela consegue enxergar algo diferente em Jesus. Eu vejo que tu és profeta. Aleluia. Ei, Deus quer abrir olhos aqui, querido. Nesse dia de hoje, Deus quer abrir e tirar todas as escamas, sabe, de coisas que você sabia que você tinha que fazer, mas não conseguia fazer, porque tinha uma escama. E Deus quer tirar essa escama hoje dos seus olhos, para que você possa voltar a sonhar. Aleluia. Volte a sonhar, querido. Deus está tirando as escamas dos seus olhos para que você possa voltar a sonhar. Aquela mulher, ela diz assim: os nossos pais adoraram neste monte, e vós o que dizes? Que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aleluia! Em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais assim que o adoram. Ei, Deus estava procurando, e eu creio que até o final, aleluia, desse impacto, Deus vai encontrar verdadeiros adoradores neste lugar, que adoram em espírito e em verdade. E em verdade, querido, verdadeiros adoradores. Deus quer levantar, Deus quer quebrar traumas, mágoas do passado, para que você saia daqui totalmente transformado, totalmente restaurado. Aleluia. No 24 nos diz assim, que Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem.
E quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou. Aleluia. Irmãos, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Às vezes você está esperando tanta coisa aí. Jesus está falando: ei, eu já cheguei. Eu já estou aqui. Eu já estou aqui. Eu já cheguei. Aleluia. Eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Irmãos, os discípulos de Jesus chegam, eles ficam impressionados. Jesus está falando com uma mulher. Não era normal um homem falar com uma mulher, principalmente samaritana. Mas Jesus veio para quebrar todos os paradigmas. Sabe? Jesus veio para quebrar todos os paradigmas. Como o pastor falou, não é mais do nosso jeito, é do jeito dele. É ele que manda. É ele que manda, é ele que está no controle. Ei, se você entender isso e entregar a sua vida para Jesus, verdadeiramente é ele que manda. É ele que está no controle. E quando você entende isso, você para de sofrer. Ele está no controle. Aleluia. E ela deixou o seu cântaro. Está na hora de deixar alguma coisa. Jesus pediu e ela deixou. Jesus está te pedindo hoje. Está na hora de você entregar alguma coisa. De repente tem alguma coisa que está guardada aí no seu interior, na sua alma, na sua mente. Está na hora de entregar. Ela deixou o cântaro e ela foi. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Não saíram, pois, da cidade e saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Aleluia, Deus. Obrigado, Pai. Irmãos, aí começa o processo na vida daquela mulher. Uma mulher frustrada que não tinha mais sonhos, não tinha mais esperança, até ter o encontro com Jesus. Até ela ter o impacto com Jesus, os seus olhos são abertos. Eu creio que ela volta a sonhar e ela consegue enxergar. Aleluia, Jesus. Jesus está pedindo água para a mulher. A mulher, ela fala das brigas. Ela fala, sabe, das divisões. E é o que eu falei. Irmãos, abra o seu ouvido, escuta a voz de Deus. E para de dar desculpa. Obedeça. Sabe? A obediência, ela vai atrair bênção para a sua vida. Então para de dar desculpa. Como quando Jesus encontra aquele paralítico, ele pergunta: você quer ser curado? Ele dá um monte de desculpa, irmãos. Isso está no nosso DNA, sabe? De querer dar desculpa para não mudar, para não obedecer, para não viver uma vida plena. Então Deus, Ele quer que eu e você venhamos viver uma vida plena, mas às vezes as nossas desculpas têm atrapalhado aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Deus não te chamou para você ficar dando desculpa. Não, Deus te chamou para você ouvir e obedecer. Aleluia. Jesus revela o pecado daquela mulher. Sabe, irmãos, Jesus, ele veio para nos revelar, através da sua palavra, os nossos erros, as nossas falhas. Quando aquela mulher teve um encontro com Jesus, ela começou a olhar para dentro de si. E é isso que nós precisamos fazer, olhar para dentro de nós. Sabe, irmãos, às vezes a gente não consegue enxergar os nossos erros. Um dia, eu saí com meu filho mais velho, Mateus, e eu perguntei para ele: filho, o que você acha do pai? Você tem coragem de fazer isso? De pegar uma pessoa que bem próxima de você, porque quem te conhece é quem está perto, né? É muito fácil
tá aqui na igreja só, né? Aqui, como ele é bonzinho. Mas uma pessoa próxima de você, eu saí com ele e falei, filho, seja sincero, o que você acha do pai? Ele falou, pai, você é muito chato. Você pega muito no meu pé. Tudo que eu faço, você me dá bronca. Nada. Eu parei, analisei. Falei, eu vou melhorar. Mas eu falei uma coisa para ele. Mas tem coisa que você só vai entender quando você tiver um filho. Porque o pai quer o melhor, irmão, para o filho. Então o pai está sempre ali cobrando. Não, faz assim, faz assim. Mas às vezes a gente está atrapalhando. E aí eu saí com o meu menor. E eu perguntei para o meu menor, filho, o que você acha do pai? Você tem coragem de fazer isso, irmão? Você dá risada, mas você tem coragem de fazer isso? Perguntar? E aí eu perguntei para o menor, ele falou assim, pai, você me cobra demais. Ele falou assim, eu tirei 9 na prova, você falou que eu fiz o mais difícil. Tirei 9, só faltava 1 para 10. Eu consegui tirar 9 e não consegui tirar 1 para 10. Nossa, aquilo me doeu, sabe, irmãos? Eu falei, nossa, eu cobro mesmo. Mas eu falei, eu vou melhorar. E aí eu comecei a apoiar mais, cobrar menos, estar mais do lado. Você já parou para fazer isso? Para olhar para dentro de você, perguntar para as pessoas que estão perto de você? Porque às vezes a gente acostuma a viver de um jeito e a gente não consegue enxergar que está magoando alguém. E alguém que está bem próximo da gente. E aí eu fiz isso e pude melhorar. Amém? Quando você está perto de Jesus, a santidade dele fica mais clara na nossa vida. E os nossos pecados, eles são descobertos. Quando você se santifica, você começa a olhar para dentro de você. Fala, nossa, como eu estou ruim, hein? Posso melhorar. Então, querido, Deus ele quer isso. Quando o simples fato de você estar aqui, você está se santificando. E essa palavra ela vai confrontar você de uma tal forma. Eu quero declarar, você nunca mais será a mesma pessoa. 3 áreas das nossas vidas que são tratadas por Jesus. A primeira é a cura emocional, a cura familiar. O que está de errado? Na sua casa, na sua família? E o que você pode fazer para melhorar? Jesus revelou para a mulher que ela estava vivendo uma vida totalmente errada. De repente não era a vontade daquela mulher, irmãos. Eu creio, você crê que a vida daquela mulher foi transformada? Você crê? Depois que ela teve encontro com Jesus, você crê que a vida dela foi transformada? Aquela prisão que ela vivia, já não vivia mais. Você crê nisso? Bom, só da alegria dela sair para contar para as pessoas sobre Jesus, eu posso ver uma vida transformada. Segunda coisa aqui, irmãos, Jesus, ele quer mudar algumas coisas da nossa religiosidade. Jesus, ele quer se mostrar para nós e dizer quem ele é realmente. Nós precisamos olhar para ele e reconhecer quem ele é. Sabe o que eu costumo falar? Que quando você está passando por alguma dificuldade, alguma vontade de parar, algum desânimo, olhe para Jesus e lembre-se o que ele suportou na cruz, por mim e por você. Irmão, se a gente lembrar de Jesus ali naquela cruz, suportando, sabe, o peso do pecado, todo o pecado da humanidade vindo sobre ele, e ele ali, ó, firme, você nunca mais vai pensar em desistir, você vai voltar a sonhar rapidinho. Isso nos ajuda a não parar, irmãos, você lembrar o que Jesus fez por você. Terceiro aqui, Jesus resgata a credibilidade. Uma credibilidade que havia sido esquecida. Aquela mulher era tão sério que ela vivia isolada, irmãos. Ela não ia no horário que todas as mulheres iam, ela ia separada, porque ela não tinha mais credibilidade. Mas Jesus, ele quer restaurar a nossa credibilidade.
os nossos pecados são perdoados. Sabe, quando você tem um encontro com Jesus, você entende que os seus pecados foram perdoados. E nós precisamos, depois disso, testemunhar o que Ele tem feito na nossa vida. Nós precisamos testemunhar e darmos frutos. A mulher deixou o cântaro e deixou todo o passado e saiu para testemunhar. Ela saiu para sonhar. Ela saiu para ter uma vida totalmente restaurada. E é isso que Deus espera de mim e de você. Depois que você sair daqui, como que vai ser a sua vida? Depois que você sair de um dia como esse que você ouviu e vai ouvir muitas coisas, como que vai ser? Essa mulher, ela é um exemplo para nós, porque ela saiu para pregar a palavra. Ela saiu para anunciar que ela tinha encontrado o Messias, o Jesus Cristo. Ela tinha encontrado e Ele está aí, disponível. Jesus quer mudar os seus sonhos. Ele quer mudar os nossos ideais. Que às vezes a gente faz planos, só que esquece que dos homens são os planos, mas é Deus que dirige os passos. Então a gente tem que deixar Ele trabalhar, para que verdadeiramente nós possamos viver o melhor. Em muitos sonhos eles morrem por conta do pecado. Tinha sonho, mas quando o pecado entrou, o sonho foi morto. Jesus nos perdoa para voltarmos a sonhar, voltarmos a ser filhos de Deus. Ele nos perdoou para que nós pudéssemos voltar a sonhar e voltar a ser filho de Deus. Nesse impacto, Deus quer fazer os seus sonhos reviver. Eu queria que você parasse um pouco e lembrasse aí de algo que um dia você sonhou e foi roubado, foi tirado, ou você esqueceu. Eu queria que você parasse um pouco, feche seus olhos, pare um pouco e lembre aí de alguma coisa que um dia foi prometido e de repente hoje você acha que é impossível. Mas eu quero te dizer que para Deus nada é impossível. Ei, o sonho de Deus para a sua vida é que você seja mais do que vencedor. É que você seja um verdadeiro adorador. É que você saia daqui com o seu coração queimando para ganhar vidas, para dar continuidade naquilo que Jesus começou na nossa vida e agora através da nossa vida. Ei, Deus quer te trazer à memória tudo aquilo que foi esquecido e te dizer que é possível. Amém? Aleluia. 7 atitudes que você deve tomar, irmãos. 7 atitudes que você deve tomar nesse impacto. Depois que você sair daqui, a primeira dela, identifique o inimigo do seu sonho. Quem é o inimigo do seu sonho? Identifique ele, assuma as suas fraquezas e use ela ao seu favor. Reconheça as suas fraquezas e use essas fraquezas ao seu favor. Sabe por que muitas coisas não mudam? Porque a gente fica escondendo. Não é assim, não é bem assim. Ei, reconheça as suas fraquezas, reconheça o seu inimigo, aleluias, e use ele ao seu favor. Amém? O medo é um inimigo, irmãos. O medo, quantas vezes a gente não realiza um sonho porque temos medo. E Deus está tirando o medo do seu coração hoje. Deus está tirando o medo do seu coração e mandando você avançar. Ei, avance, não tenha medo. Ei, Deus é contigo, não temas, Ele é contigo.
Não tenha medo. Deus está tirando o medo do seu coração hoje. Deus está tirando a incredulidade, sabe, de você não crer que Deus pode fazer. Sabe, muitas vezes a gente olha, mas não crê. Deus está tirando isso do seu coração hoje, a incredulidade. Deus está colocando fé, 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 fé. Aleluia. A murmuração. Deus quer tirar de você hoje. É o inimigo. Murmuração. Tem crente que murmura. Deus está tirando de você hoje a murmuração. A murmuração é um louvor ao diabo. Quando você fica reclamando, ó vida, ó céu, ó azar, não vai dar certo, ei, você está adorando ao diabo, irmãos. Ande com fé, sonhe com fé, declare, sabe? Um aliado do seu sonho é você declarar o seu sonho, é você declarar a palavra de Deus, é você se glorificar. Você se glorifica quando você declara a palavra de Deus, e quando você declara a palavra de Deus, você está falando o que Deus fala sobre você. Então não murmure mais. Você conhece alguém que murmura muito? Você conhece alguém? Fala para ela, não murmura mais não. Vai dar tudo certo. Segundo, crê que você foi alcançado pela graça. Sabe, é uma certeza que você tem que sair daqui com essa certeza. Você foi alcançado pela graça, o favor imerecido. Aquilo que era para nós, Ele tomou sobre si. Ele se fez pecado no nosso lugar. Então nós fomos alcançados pela graça. Foi um favor que nós não merecíamos, mas Ele fez por amor. Essa certeza que você tem que ter. Terceira certeza é crer que Deus não te rejeitará. Tenha certeza que Ele não vai te abandonar. Homens abandonam, perdemos coisas, pessoas nos largam, mas Deus não vai te rejeitar. Ele não vai te abandonar. E saiba, assim como eu, você pode ter tido um pai que te abandonou, mas hoje você tem um pai que não te abandona. Ei, hoje você tem um pai e você é filho. Tenha essa certeza, saia com essa certeza que você tem um pai e que você é filho de Deus. Tenha essa certeza no seu coração. Quarto, entender que o diabo vai tentar te prender no passado. Mas você lembra que do seu passado, Deus não se lembra mais. Ele lançou no mar esquecimento. Sabe, o diabo ele quer trabalhar na nossa mente para nos dizer que não somos dignos, que não podemos. E quando erramos, ele quer nos apontar, falar que nós não somos capazes. Ei, não deixe ele te condenar não. Porque a palavra está escrito: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ei, o quinto aqui, querido, receber e usar a autoridade do nome de Jesus. Você quer sonhar? Use a autoridade. Use o nome de Jesus nos seus sonhos. Ei, Ele nos deu autoridade e poder. Repreenda o diabo em nome de Jesus. Repreenda ele. Na hora que ele vier, ei, a tristeza vier, fala, bater na sua porta, fala, a alegria chegou primeiro. Sabe, irmãos, não fica dando lugar, porque nós somos tendenciosos a valorizar mais as coisas negativas do que as coisas positivas. Sabe? A pessoa pode falar: nossa, pastor, essa camisa azul é muito bonita, hein? 10 pessoas. Mas se vem um e fala: pastor, tá meia... já fica triste. Irmãos, recebe as coisas boas, e as que não for boa, deixa de lado. Sabe?
Para de ser crente dodói, mimimi. Volte a sonhar. Quem sonha, você já viu um sonhador triste? Quem sonha é alegre, irmãos. Quem sonha é alegre. Quem sonha, ele fica, sabe, ele pensa na frente. Quem sonha, ele está pensando lá na frente. Ai, o que eu vou fazer depois de sair desse impacto? Ai, quantas vidas eu vou ganhar? Ai, o que eu vou falar? No próximo impacto, quantas pessoas eu vou trazer? Ei, o sonhador, ele está sempre pensando à frente. Ele não fica pensando no passado. Porque Deus disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo. Ei, eu vou avançar para o alvo, você vai avançar para o alvo. O que passou, passou. Deus está escrevendo uma nova história na sua vida. O que passou, passou. Chegou a hora, chegou a sua vez. Eu te amo, viu? Sua sobrinha lá, pastor, com a plaquinha. A sobrinha da plaquinha. Meu Deus. Quinto, receber e usar autoridade, nós falamos. Sexta coisa que você precisa fazer: decida multiplicar sempre. Sabe, Deus nos chamou para que nós viéssemos multiplicar. Deus nos chamou e Ele te deu um talento para você multiplicar. Na parábola do talento diz que para um ele deu 1, para outro ele deu 2 e para outro ele deu 5. Sabe o que eu entendo? Ninguém é incapaz. Todos nós temos capacidade. Uns têm mais, outros têm menos, mas todos nós somos capazes. Ei, o que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado, aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Começa a valorizar mais aquilo que Deus já te deu, para que você possa chegar lá do outro lado. A palavra diz: ser fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Mas se você não consegue valorizar o pouco que Deus te deu, como que você vai chegar no muito? Ei, um sonhador, ele pega o pouco e ele multiplica, porque ele sabe que foi Deus que deu. Ei, você é um sonhador e chegou a hora de você multiplicar aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Ei, eu me empolgo, eu vejo a pastora, eu me empolgo. Ei, eu sou um sonhador, irmãos. E todo sonhador tem que aprender que tem um processo, que ele vai passar, mas ele vai chegar do outro lado. Ei, pastor, eu passei pelo processo, mas Deus é bom. Deus é bom. Querido, Deus vai te dar mais do que você tem pedido. A palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ei, aquele que busca. Deus é sonhador, e Ele sonha mais do que você. Ele sonha mais do que eu e que você, querido. E os pensamentos de Deus é bom, pensamento de paz e não de mal, para te dar o fim que você merece. Ei, o sétimo, cumprir o ID do Senhor, pregar em tempo e fora de tempo. Se você é um sonhador, querido, hoje Ele quer te ajudar, você voltar a ter esperança. Se coloca de pé, por favor. As bexigas agora, pastor? Não. As bexigas? Você lembrou dos seus sonhos? Eu continuo ou vem outro? Glória a Deus. Tem um ato profético aqui, viu, querido? Obrigado, viu, sobrinha? Te pega, hein? Tem um ato profético. Você vai receber agora um papel, uma caneta e uma bexiga. E você vai colocar, vai escrever os seus sonhos e colocar dentro da bexiga. Amém? Você vai encher a bexiga e vai amarrar a bexiga depois. Aleluia. Você dá um para mim também, querido? Eu também tenho sonhos.
É melhor colocar o papel antes de encher.